primeiro dia do Congresso era um dia de alegria, de comemoração. Eu entro lá e dou de cara com o Eduardo Cunha, com Aécio Neves, com Beto Richa, pessoas investigadas, acusadas na Lava Jato. Isso no primeiro dia. No primeiro dia é eleito como presidente da Câmara um multi-acusado da Lava Jato, Arthur Lira. E vai para o Tribunal de Contas a partir do primeiro dia, primeiro, segundo dia, mas ele foi defender a eleição dele no primeiro. Alguém que subiu na tribuna para dizer que no Tribunal de Contas ia lutar para colocar a política em cima da técnica. Gente, o Tribunal de Contas é matemática. Como você vai dizer que vai colocar a política acima da matemática, do controle das contas? Não tem como. Eu saí no primeiro dia com vontade de chorar, e eu não choro fácil. Tive vontade de chorar umas 2 vezes na Lava Jato, mas eu saí do plenário, aquele salão bonito da Câmara dos Deputados, com tapete verde, eu saí procurando um lugar em que eu pudesse chorar. Não achei, fui pro hotel, minha esposa me esperava para comemorar, viu a minha cara, viu que não ia ter comemoração, em vez de ir num restaurante comemorar, a gente foi para a esquina, para uma lanchonete, conversar. Eu contei para ela o que se passava no meu coração, ela olhou para mim e disse: meu amor, jamais perca a sua capacidade de ficar triste diante da injustiça aqui. Jamais perca a sua capacidade de ficar indignado. Porque o nosso coração, quando a gente vê muita injustiça, ele pode às vezes empedrar. Mantenha o seu coração de carne. E mais, ela disse, você não veio aqui por um cargo, você veio aqui por uma transformação. Faça o que precisa ser feito. Ainda que você seja cassado, ainda que faça o que queiram fazer com você. E eu, a partir daquele momento, eu decidi que o meu lema na Câmara seria a sua voz é indignação no Congresso Nacional. Com base naquilo que ela me falou. O bom que não se silenciou, né? Porque eu podia não conseguir transformar, não ter maioria, mas eu ia ser a voz da indignação das pessoas. E assim eu agi pelos meses que eu tive lá. Na primeira semana, o Eduardo Cunha encontrou um colega meu no elevador e disse: nós vamos caçar o Deltan. E poucos meses depois, essa cassação veio pelas mãos de um ministro delatado na Lava Jato. E eles te caçaram como? Eles caçaram inventando uma tese bem maluca. Porque a minha cassação ela era muito absurda para acontecer. Todos os jornalistas, todo mundo falava assim, é uma das você não vai maiores ser injustiças caçado. que aconteceram já no meio político, né? Que tem sido... Até o pessoal que criticava a Lava Jato falou, foi injusto, foi errado. Todos os grandes jornais do Brasil fizeram editoriais criticando a decisão do TSE. Eu tinha ganho em todos os pareceres do Ministério Público, no Tribunal Regional Eleitoral, várias pessoas pediram vista para analisar mais profundamente e votaram em meu favor. E aí chega ao TSE o meu caso, e aí todo mundo dizia, não tem como te caçarem. E aí eles dão uma decisão coordenada pelo presidente Alexandre de Moraes. Essa decisão vem pelas mãos do Benedito Gonçalves, que tinha sido delatado na Lava Jato, uma decisão unânime me caçando. Mas qual era a questão que estava envolvida ali? Era o seguinte, um membro do Ministério Público que sai da carreira na pendência de um processo administrativo disciplinar se torna inelegível. A lei é muito clara sobre isso. E aí a questão que se coloca é, eu tinha algum processo administrativo disciplinar quando eu saí? Não, nenhum. Tenho certidão dizendo que não tinha nenhum. Uhum. Tá bom, então acabou a questão. Explica para a população, não, a questão dessa daí, porque o deputado goza de milhares de prerrogativas, de proteções. Talvez o povo não entenda o que é isso, né? Então, o julgamento era justamente disso, que ele estava entrando para deputado para se esconder de algo que estava acontecendo ali, que ele tinha adotado uma estratégia para se defender de algo que tinha acontecido ali na Lava Jato. Exatamente, Essa já era uma regra de cautela, vamos dizer assim, porque originalmente a lei de inelegibilidade, que é a lei da ficha limpa, ela trazia a seguinte regra: se a pessoa for expulsa, demitida do órgão, ela não pode ser eleita, porque ela foi demitida por ter feito alguma coisa errada. Mas aí pensaram, e se a pessoa antes de ser demitida, na pendência de um processo, ela sair? Então vamos criar que a pessoa também fique inelegível, ok. Mas eu não tinha nem processo disciplinar, nem condenação, nem nada. Nada. Não tinha nenhum processo capaz de me demitir. Nenhuma investigação, nada. Zero. E você não podia entrar com uma... Aí o que eles inventaram? Eles inventaram o seguinte, eles falaram, não, existiam reclamações contra o Deltan na corregedoria. O que é uma reclamação? Reclamação é o seguinte, se você for lá e disser, não gosto da cor dos olhos do Deltan, eles vão abrir uma reclamação. E aí eles vão examinar... Não gosto do Deltan cantando. Exato, não gosto do Deltan cantando. Reclamação. Aí no final da reclamação eles vão ver se é procedente ou não, se tem indicativo de que ela faz sentido ou não. Só se tiver provas que indicam que faz sentido, aí eles convertem num processo administrativo disciplinar. Nesse momento que eu saí do Ministério Público, eu já tinha saído da Lava Jato fazia 1 ano. Ou seja, não tinha nenhum processo disciplinar, nenhum caso eles acharam faz sentido, vamos instaurar. Não. Tinha algumas reclamações que estavam lá engavetadas, pendentes, mas não era nenhum processo disciplinar. E aí eles fizeram o seguinte raciocínio,
que é completamente o contrário que eles fazem para o corrupto. O corrupto a gente tem condenação em primeira, segunda, terceira, quarta instância e ainda falam que ele é inocente, presumido inocente. O meu foi exatamente o contrário, que mostra claramente a perseguição. Eles falaram, pode ser que alguma reclamação com o Deltan em algum dia se convertesse num PAD, um processo disciplinar, que algum dia gerasse uma pena e pode ser que essa pena viesse a ser demissão e na cabeça dele ele deve ter achado tudo isso e saiu. Gente, é uma mistura de previsão de futuro, Minority Report, com leitura de mente, é uma coisa totalmente escabrosa. Profético. Profético, é. E aí eles me caçaram. E para mim foi mais um baque na minha trajetória, nessa trajetória de altos, baixos, nessa montanha-russa de conflitos. E foi muito Foi em quanto tempo isso? Isso foi em maio que veio essa decisão. Eu assumi em comecinho de fevereiro, fui empossado como deputado, exatamente. 2, né? 2023. 2023. Lá lutei contra aquele PL das fake news, a gente pode falar dele também, aquele projeto da censura. E aí, em maio, veio essa cassação. Vieram vários sinais ao longo do tempo, inclusive sinais de que a gente devia aceitar o projeto da censura, aquele das fake news. Eu fui considerado uma das principais vozes contra esse projeto e era um projeto que era defendido pelo presidente da casa, era defendido pelo TSE, pelo Alexandre de Moraes. A gente incomodou enquanto eu estive lá. Eu cumpri fielmente o meu propósito como eleitor, o meu compromisso com a minha esposa familiar deve ser o melhor que eu podia ser em favor da